Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todos que estão aqui. Opa, tá chegando gente, tá chegando gente, tá chegando gente, agora sim, graças a Deus, glória a Deus. Você que está entrando aqui, boa noite. Nós encerramos agora mesmo nosso culto online. Minha garganta está um pouco prejudicada hoje, mas dá para a gente conversar um pouquinho aqui. Estou aqui com a irmã Denise Fernandes. A paz do Senhor, irmã Denise, um abraço aí no seu esposo. Marcone Vieira Damasceno está assistindo, Deus abençoe você. Lorenzo, a Lorena, a sua esposa também, irmã Elisama. João Leão, João da irmã Rubinha, Deus abençoe. Sueli Vieira, Rodrigo Eugênio Leda Rocha, estão assistindo. Sueli, David, Anderson Carvalho, a paz do Senhor, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor, meu pastor Marcone. Rodrigo Eugênio, boa, meu querido, boa noite. Lima B. Eliezer Lima está assistindo, Deus abençoe, irmão Eliezer. Forte abraço à família também, irmão Marcone. Débora de Aguiar está aqui ao vivo. Denise Fernandes, obrigado, está agradecendo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar conosco aqui. Jonas Cruz, futuro prefeito de Japeri, Deus abençoe, guarde o senhor aí nessa caminhada, né? Adriana Rodrigues está assistindo, Anderson Carvalho, Daniel Gonçalves, Sandra Rosa, glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês. Pois é, meus irmãos, nós estamos aqui nessa terça-feira, muita saudade da igreja, dos irmãos, da igreja, dizendo assim, da convívio pessoal, né? Mas a igreja somos nós, a paz do Senhor, irmão Eliezer Lima, é ele mesmo, Eliezer Lima, a paz do Senhor. Então, a gente vai daqui, vocês daí, irmã Rosemary Coutinho Ferraz, Deus abençoe, a gente vai fazendo o que dá para fazer, né? Interessante que hoje eu estava procurando desde ontem, ou até antes mesmo de ontem, estava procurando uma mensagem. A gente sempre procura uma mensagem mais ou menos adequada ao tempo, à situação. E Deus falou muito ao meu coração hoje sobre a gente ser eficaz na nossa comunicação, na nossa pregação. Eu acho muito importante a gente aproveitar esse momento aqui de rede social e bater um papo com as pessoas que não são crentes. Uma maravilha, a rede social para nós é uma maravilha. Vamos estar orando aqui pela irmã, esposa do irmão João, Rubinha. Elisama também está mandando um abraço, Deus abençoe. Pois é. Na live passada a gente estava comentando sobre os dias atuais. E é o tema de hoje, né? Do dia a dia nosso, né? A gente todo mundo está preocupado com alguma coisa, mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus, né? Tudo no controle de Deus, ainda que a gente ache meio estranho para nós, mas está tudo no controle de Deus. Deus está falando conosco, falando com a sua igreja. Queria aproveitar essa live, vocês estão me ouvindo, a maioria aqui da DCEP, e pedir sugestões de temas, de assuntos para a gente abordar nas próximas lives, nos próximos cultos. Eu tenho muita mensagem, Deus tem me dado muito, mas às vezes a gente tem algum tema que a gente não está atento a ele, né? Atento a ele. Quinta-feira, se Deus me permitir, eu vou estar trazendo uma palavra um pouco direcionada às famílias,
A gente está tendo dificuldades de passar por essa fase que a gente não conhece bem, né? A gente está passando, mas experimentando algumas coisas, né? Então, orando a Deus para nos dar uma palavra de orientação, principalmente aos pais, aos líderes das casas, né? Pai, mãe, pode ser que alguma casa seja governada aí pelo tio, não sei, pelo avô, avó, mas a gente precisa ter uma orientação. Estou recebendo aqui uma mensagem de... Opa! Caicime Clério, ó Clério, de Volta Redonda, meu ex-líder de jovens dos anos 80. Aí você pegou fundo, hein, meu filho? Jairo Loureiro está assistindo, Deus abençoe. Isabel Alves também conosco, né? Graças a Deus. Marco Antônio da Silva Martins, lá da congregação Emaús, gente que está sempre com a gente aí. Anderson de Carvalho está citando aí 2 Crônicas, capítulo 2, na 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele deve estar falando de algum tema para a gente discorrer aqui nas lives, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é isso, irmão? Se humilhar, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É um bom tema também. A gente vai estudar ele para falar também aqui nas lives, né? Cláudio Lima assistindo, Deus abençoe. Cláudio, Deus abençoe a todos os irmãos. E falando nesse tema aqui de 2 Crônicas, a gente pode até começar a pensar nele aqui hoje. Deus tem falado com o seu povo através desse texto, e é um texto interessante, que a terra estava corrompida, a terra estava doente, mas Deus manda que o seu povo se arrependa. Interessante, né? Deus manda que o seu povo se arrependa. Mas não é o mundo todo, mas Deus tem compromisso, não é com o mundo. Deus tem compromisso é com o seu povo. Deus tem compromisso é com a igreja. A igreja é o esteio do mundo. A igreja é que sustenta a situação do mundo hoje. Denise Nunes de Aguiar Loureiro, entrando aqui também na live. Está pertinho, mas está entrando aqui na live também. Deus abençoe, meu amor. Então, a igreja é o esteio do mundo. Zenilda Pereira Gomes, Deus te abençoe. Deus te abençoe aí no sul do país. Quando nós falamos de juízo de Deus, uma coisa interessante, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Olha, o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, quando Deus está punindo uma nação, está punindo um povo, Ele está também chamando o seu povo para conserto. Elias Inácio Santos, meu primo lá de São Paulo, nem sei mais qual cidade você está, Deus te abençoe. Wanda Martins Saldanha, um abraço, irmã Wanda Martins, aqui de Engenheiro Pedreira. Wellington Pires, também Deus abençoe, paz do Senhor. Então, quando Deus está tratando com a humanidade, Ele começa a julgar a partir do seu povo. O negócio, né, é coisa de Deus mesmo. Deus age assim. Não me pergunte por quê, mas Ele age assim. E se a gente for buscar uma explicação, é porque Deus tem compromisso em primeiro lugar com o seu povo. Ele não vai fazer nada com o mundo sem antes a sua casa estar em ordem, né? Diversas vezes Deus fala com os profetas ou através dos profetas, né? Põe em ordem a tua casa. Então, esse texto aqui que o irmão está sugerindo, 2 Crônicas 7,14, diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, será então que tem povo de Deus orgulhoso? Eu, hein? Será que tem?
se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Poxa vida, tem gente precisando de orar, né? Não adianta a gente falar isso com o mundo, não, pessoa do mundo. Olha, você tem que orar. Quem tem que orar é o povo de Deus. Deus não ouve a pecadores, está na Bíblia também. Então, se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a sua face, e esse aqui é muito duro, se converter dos seus maus caminhos. Que é isso, gente? Como é que o povo de Deus vai converter dos maus caminhos? É que Deus gosta da perfeição. Para Deus, o pequeno erro, o grande erro, o pecadinho, o pecadão, é tudo a mesma coisa. Quando erramos diante de Deus, Deus quer que nós estejamos acertando o caminho, acertando o passo. Então é um bom tema para a gente meditar. Obrigado aí, irmão Anderson, pela sugestão. Se você também tem uma sugestão de tema ou versículo bíblico, pode me sugerir também, né? Mas estamos aqui recebendo mais gente. Catarinere Lima, Arraial do Cabo, Valdeir Leite Nascimento. Eu não estou lembrando agora de onde é, mas Deus abençoe você. Valdeir Leite Nascimento, Ana Lúcia também está assistindo. Deus abençoe a todos. Então, eu estou perguntando hoje aqui se você tem algum tema que gostaria de ouvir, ou alguma dúvida que gostaria que a gente estivesse respondendo, se a gente souber. Claro, se não souber, a gente pesquisa e busca conhecimento e responde, mas é muito importante que você participe. Nós estamos torcendo para que a gente volte logo a reunir, né? Volte logo a reunir, para a gente poder ter esse estreitamento, essa comunhão maior. Mas fica aqui hoje o meu abraço a todos os irmãos. Eu já falei depois do culto com os irmãos de Presidente Kennedy, já falei com os irmãos de Tinga, agora estou falando com o povo aqui na live. Daqui a pouco a gente vai acertar aí a gravação do culto e vamos colocar no YouTube. Tem muita gente que não consegue ver pelo Face, então a gente está passando pelo YouTube. E o irmão aqui está me dando mais texto aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Eu não estou lembrado que texto é esse, mas minha Bíblia está aqui perto, eu já vou dar uma olhada. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Ah, sim. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. É isso aí. Casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha. É o que a gente está precisando hoje. Casa sobre a rocha. Está firmado no Senhor. E nós precisamos colocar nossa fé em Deus. Colocar nossa fé em coisa que seja sólida, né? Jairo Loureiro, Naum 1,7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Também lindo texto. O Senhor é bom, Deus é bom. Serve de fortaleza no dia da angústia. Esses dias que a gente vive mesmo angustiado. Passar por angústia não é pecado. Pecado é a gente desanimar da fé e ficar frio por causa dos problemas, não? Fortaleza, conhece os que confiam nele, graças a Deus. Deus conhece cada um de nós. O bom procedimento do cristão. Olha que tem temas aqui, hein? O Marconi está sugerindo aqui 1 Pedro capítulo 2 e versículo 11. Eu não estou lembrado do texto aqui, mas eu acho rapidinho aqui. Eu estou com a minha Bíblia próxima aqui, mas fala do bom procedimento do cristão. 1 Pedro capítulo 2 e versículo número 11. Amados, peço-vos
como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Meu Jesus, é isso aí. Tem mais texto aí? Ezequiel 22:14. Gente, eu não sei a Bíblia toda de cor, não. Vou ter que procurar aqui. Ezequiel 22:14. Glória a Deus. Enquanto eu acho aqui Ezequiel, vou falar aqui que nós somos peregrinos e forasteiros, né? Nós estamos no mundo, não devemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Palavra de Deus é através do irmão Marconi, né? A gente deve proceder bem, estar bem diante de Deus, para não se embaraçar com as coisas deste mundo. Ezequiel capítulo 22 e versículo 14, está escrito o seguinte: estará firme o teu coração? É uma pergunta. Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Opa, que pergunta, hein? Eu, Senhor, disse e o farei. É um tema, hein? Dá para estudar e a gente ter aqui uma palavra de Deus muito forte para o nosso coração, né? É isso aí, a palavra de Deus está cheio de mensagens. É engraçado, né? Tem muitos versículos, a Bíblia, milhares de versículos. E deve acontecer com você também, que acontece comigo. Tem dia que a gente dá uma olhada na Bíblia, folheia, lê, relê e nada, né? A gente não acha uma mensagem. E a gente dá até uma olhadinha nos comentários dos amigos, dos colegas, dos comentaristas da literatura, e às vezes não acontece nada. Mas quando Deus fala conosco, poucas palavras são suficientes para a gente se encher de Deus, né? Graças a Deus. Nesses dias que a gente está passando de recesso, é bom a gente tirar um tempinho para meditar na palavra de Deus. É bom tirar. Vamos tirar um tempinho para pensar nas coisas de Deus. Tem muita coisa para pensar? Tem. Se deixar por nossa conta, a gente vai pensar em muita coisa, mas Deus continua nos inspirando. Joel, capítulo, alguém está me dizendo aqui, deixa eu ver aqui que eu vi o texto aqui, sumiu da minha tela. Denise Ferreira, Joel capítulo 2, versículo 23, Salmos 125, vou passar essas leituras todas aqui e com certeza a gente vai trazer alguma meditação nesses textos da Bíblia, né? Deus abençoe vocês, abençoe cada um de nós. Mateus Ferraz também está assistindo. Renato Costa Rosa, saudade do irmão, hein? Deus abençoe você, sua família. E, gente, vamos continuar aí no nosso propósito de cooperar com a gente mesmo. Ter cuidado. Nós somos crentes, mas eu não falei no culto para a gente não assustar às vezes as pessoas. Mas hoje foi sepultado um pastor presidente de uma Assembleia de Deus aqui de Queimados. Amigo meu, conhecido meu. Saúde estava boa, mas a gente sabe que ele não se cuidou direito. Abusou, né? Abusou para lá, para cá. Foi fazer alguns trabalhos em locais que não eram bom. Ficou mal. Quarta-feira passada levaram ele às pressas para o hospital, já foi direto para a UTI e não saiu vivo. Tá com o Senhor? Tá, mas poderia estar um pouquinho mais conosco aqui fazendo a obra de Deus, né? Um pastor. Então, quero dizer para vocês, não tem essa Covid aí, não tem pastor, não tem membro, não tem crente, não tem ateu, não tem ninguém. É uma doença perigosa. Não vamos ficar alarmados com isso, né? Elias Inácio, Tiago 12, 1 e 3. Eu agora vou ter que ser rápido aqui em achar os versículos, ou então vou ter que saber alguma coisa de cabeça. Tiago 12. Deve ter algum engano, deve ser Tiago 2, que não tem Tiago 12. Deve ser Tiago 2, 1 e 3.
1 a 3. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com o sórdido vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Palavra também para a gente meditar. As boas maneiras do cristão, né? O cristão tem que ser referência em todos os sentidos. Osmar Torrecilha, Deus abençoe. Lorena Marcos Barreto, Luiz Rodrigues, Célia Sterne, Henrique Maia Santana, Erci Marques e Zenilda Pereira Gomes. Está falando de 2 Pedro, capítulo 3, e versículos 8, 9 e 10. Tudo eu vou ter que voltar. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que coisa bonita, hein? Deus é longânimo, olha que palavra, Deus é longânimo. Às vezes ele retarda um pouco as coisas que eram para já ter acontecido, ele dá mais um tempo para a gente chegar no eixo, como a gente pode dizer aqui. Isaías 36, Lorena, muito obrigado, sobre a história de Ezequias e o afronte de Senaqueribe contra o povo de Deus. O Senhor foi com Ezequias, que lindo, sem precisar de armas, e o anjo matou 185 mil. Deus é Deus, né? Também um texto muito bonito de Isaías capítulo 36. Anderson Carvalho, muita bênção, Deus abençoe o senhor também. Silvio Moraes, só se alimentando. Eu também, Silvio, eu também estou aqui só me alimentando. Essas mensagens sugeridas aqui são alimentos para a nossa alma. Márcia Gilceia, Débora Lourenço, pastor Joel Cardoso, pastor lá em Resende. Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Pastora e pastor e família, abraço do primo. Emaneci Silva Malaquias, Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também um texto lindíssimo da palavra de Deus, não? Muita mensagem de Deus para a nossa vida, não? Vera Lucas também está assistindo, Deus abençoe. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Daniel Gomes, que Deus os abençoe. Quero agradecer muito os irmãos a atenção que têm nos dado, a audiência aqui no Face e tantas outras coisas, né? O Elias Inácio, Elias, agora você me lembrou aí, né? A Assembleia de Deus de Parque São Rafael, capital, de São Paulo, capital. Bom, Rodival Coutinho está assistindo, será que está em Goiânia? Goiás? Daniel Gomes também assistindo a gente, Deus abençoe. Então, muita palavra de Deus para a nossa vida, basta a gente se colocar nas mãos de Deus e Deus vai dando palavras e mensagens. Nos dias meio difíceis, as pessoas estão falando pouco, estão se falando pouco, né? Aqui na minha rua mesmo, as pessoas sumiram da rua, não tem quase na rua, até as pessoas que a gente costumava cumprimentar e falar não estão muito na rua, mas estão muito carentes de palavras, e não é quantidade de palavras que vai fazer diferença nessa hora, é a qualidade da palavra, da mensagem. Um bom dia bem pronunciado é uma mensagem de alento, né? Deus te abençoe é uma mensagem de alento. A gente é servo de Deus, para servir a Deus. Como é que a gente vai servir a Deus? Servindo ao próximo. Quando a gente está servindo ao próximo,
a gente está servindo ao próximo. Isso aí, irmão Rodivaldo, está em Goiânia, Goiás. Deus abençoe o senhor. Continue usando o senhor aí em todas as áreas da sua vida. Ailton Egídio de Souza, meu amigo de Volta Redonda. Então, procure ter sempre uma palavra de Deus para a hora certa. Não precisa ter uma mensagem volumosa em palavras, mas o que Deus der no seu coração, guarde. Aproveita as mensagens de zap, passa uma mensagem de zap. Eu tenho mandado menos mensagens daqueles minutos dedicados à sabedoria cristã, e a gente está mais presente aqui nas lives. Mas quando a gente não está muito presente, eu sempre gosto de mandar um pensamento daquilo que Deus usa alguém, ou até usa a minha mente mesmo para produzir como meditação. E às vezes é coisas simples que a gente não faz ideia de como é útil para as pessoas. E eu tenho muitas pessoas que são incentivadores dessas mensagens pequenas que a gente manda. Tem um pastor bem já antigo, e a gente quase não se falava, e eu comecei a mandar as mensagens para ele, e ele passou a mandar para mim as respostas, mandar novas mensagens, e passou a conversar mais comigo, e a gente está numa amizade muito grande através dessas pequenas mensagens. O que eu senti? Que nesses dias assim de isolamento, você sabe que pastor é pessoa que sempre convive com muita gente. Depois que ele se jubila, depois que ele já fica de uma certa idade, ele já vai ficando um pouco só. Isso já traz uma certa angústia. E isolado por conta desse coronavírus, mais ainda. E ele até esses dias falou uma coisa interessante para mim: pastor Décio, está sendo bom eu ver as suas mensagens. Eu estava dormindo pouco, eu estava com sono todo desequilibrado, e só de eu ver essas mensagens, eu tenho cobrado o ânimo. Você vê, coisas pequenas, coisas simples, mas se é Deus que fala no nosso coração, vamos passar à frente. Alguém está precisando dessa palavra, dessa mensagem de Deus para a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? Desejo uma boa noite para todos. Deus abençoe. Continue orando por nós. Ore por mim, pela minha esposa, a irmã Denise, a Débora, Daniel. Todos nós somos carentes de Deus e carentes das orações dos irmãos, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Quinta-feira eu vou trazer uma palavra especial para a família, os líderes da família. Deus tem tocado no meu coração para falar sobre isso. Ore ao Senhor e peça alguém para nos assistir, não porque somos nós, mas porque Deus vai falar com certeza ao nosso coração. Boa noite, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.